Olá, bom dia a todos vocês. Muito obrigada pela presença de todos. Que delícia. Todos estamos aqui juntos contra o câncer. Eu sou a Sabrina Parlatore, sou apresentadora de TV e fui convidada pela Libs para estar aqui com vocês nessa manhã. A gente vai falar de biosimilares, mitos e verdades. Eu tenho aqui um time super craque, com pessoas muito interessantes que eu vou apresentar aqui para vocês. A gente vai bater um papo e eu quero convidar a todos a participar desse papo também. Nós temos aí microfones que estarão à disposição de vocês, então, quando quiserem interromper o bate-papo, podem levantar a mão. Eu também pergunto se alguém tem alguma pergunta a fazer. E, para quem não sabe, eu também sou paciente, ex-paciente de câncer de mama. Eu tive um tumor de mama em maio de 2015. Passei por cirurgia, quimioterapia, radioterapia e cá estou ótima. 3 anos e tanto já se passaram e que bom que estou aqui para contar essa história para vocês, para muita gente, poder inspirar um pouco, ajudar quem está passando por esse momento tão delicado, tão difícil. Temos aqui 2 ex-pacientes também, que daqui a pouco vou apresentá-las a vocês. Bom, eu quero começar apresentando, então, aqui o nosso time de hoje, super especial. Temos aqui o Dr. Denis Jardim, ele é oncologista clínico titular do Centro de Oncologia do Hospital Sírio-Libanês, aqui em São Paulo. Também é coordenador da oncologia na unidade Itaim, do Sírio. Clínico fellow no MD Anderson Cancer Center, no Texas. E ele vai falar para a gente, explicar um pouquinho sobre os biosimilares, para a gente ter uma noção do que significam. Também aqui com a gente o Dr. Felipe Andrade, Dr. Felipe, que é mastologista, coordenador do Núcleo de Mastologia do Instituto de Responsabilidade do Hospital Sírio-Libanês, coordenador da residência médica em mastologia, também lá do hospital, médico titular do Núcleo de Mastologia do Sírio-Libanês, membro ativo da American Society of Breast Surgeons e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia. Aqui com a gente também a doutora Alice Buzz, farmacêutica. Ela é graduada pela Universidade Federal de Santa Catarina, especialista em farmácia oncológica pela Liga Paranaense de Combate ao Câncer, mestre em Química pela Universidade Regional de Blumenau e, atualmente, é gerente de assistência farmacêutica e coordenadora do Núcleo Técnico de Ações Judiciais do município de São José, Santa Catarina. Também aqui com a gente o Carlos Cunha. O Carlos é presidente da ONG Combate ao Câncer, ele é estudante de medicina, um fenômeno da internet, tem mais de 2 milhões de seguidores na página dele, no YouTube, no Facebook. Que coisa, hein, Carlos? Vai contar a tua história também. Aqui comigo, doutora Fabiola Latorre, essa de cabelo comprido aqui, loira. Ela é infectologista, intensivista pediátrica no Hospital Israelita Albert Einstein, ex-paciente e idealizadora do projeto De Médica a Paciente. Eu conheci a doutora Fabiola em 2016, ela estava em tratamento, ela teve um câncer de mama também. Que coisa, né, Fabiola? E eu me lembro que, na ocasião, você me disse: eu sempre soube que teria câncer de mama. Depois você vai explicar melhor essa história para a gente. E aqui na ponta, Flávia Flores, querida blogueira, idealizadora do projeto do Instituto Quimioterapia e Beleza, ex-paciente também oncológica, ela teve um câncer de mama há mais tempo, né, Flávia? Há 6 anos. Há 6 anos. Eu, durante o meu tratamento, li o livro dela, me serviu como inspiração, entrei em contato pela internet com ela e hoje somos parceiras, amigas do peito. Bom, muito bem, então vamos começar essa manhã com o Dr. Denis Jardim, oncologista, que vai nos contar um pouquinho sobre os biosimilares. Por favor, Dr. Denis. Olá a todos, boa tarde. Todos me ouvem bem?
Ótimo. Então, boa tarde, eu sou oncologista clínico, eu sou Denis Jardim. Gostaria de agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui, agradecer o apoio da Libs, que está organizando esse evento que é formidável, e para nós, profissionais médicos, estar no meio dos pacientes, poder discutir e poder trazer esses temas novos à tona, até para a gente aprender junto, é talvez a parte mais prazerosa da nossa profissão. É onde realmente a gente percebe que a gente cresce como pessoa e como profissional. Então, para mim, é um genuíno prazer estar com todos vocês e poder me juntar com essa mesa tão formidável para discutir um tema tão importante. Então, dentre as nossas atividades, nesses próximos 20 minutos, eu vou tentar passar um panorama geral, de uma maneira leve, até para a gente poder depois suscitar as discussões, as perguntas e os aspectos mais interessantes da nossa conversa. Então, vamos lá para o começo da nossa missão. Então, eu vou passar aqui. Então, nesses próximos minutos, a gente vai entender um pouco do conceito do que que podem ser essas medicações biosimilares. E, para isso, eu vou tentar contextualizar com uma possível citação clínica que não é tão infrequente no nosso dia a dia, principalmente na parte da oncologia. Imaginem uma mulher jovem, de 38 anos, que ela procurou o cuidado oncológico, o consultório do oncologista, depois de ter feito uma cirurgia de mastectomia. Então, na consulta foi mostrado os resultados, ela fez uma cirurgia e o resultado revelou ser um câncer de mama. Especificamente, esse câncer de mama, ele tinha ali duas alterações importantes. Ele tinha hormônios mais expressos e tinha uma expressão aumentada dessa proteína chamada HER2. E aí, na conversa, o oncologista expôs que uma das possibilidades terapêuticas seria complementar a cirurgia com quimioterapia junto com um anticorpo monoclonal chamado trastuzumab. E, ao final da conversa, foi comentado que, no nosso hospital agora, que a gente tem feito o tratamento, a gente tem utilizado um biosimilar do trastuzumab, que é esse anticorpo monoclonal, para o tratamento do caso da senhora, desse caso. E aí vem o nosso ponto de discussão. E agora? O que quer dizer isso? O que isso tem de implicação? Ou para quem teve o diagnóstico, ou para quem está acompanhando essa senhora. Pode ser um parente, pode ser um conhecido, pode ser um amigo. Então, dentro desse contexto clínico, vejam só como é importante os nossos próximos minutos em realmente entender o significado dessa medicação, porque no dia a dia isso vai ser um cenário de consultório médico. Então, a gente não pode deixar de entender, não tem como entender os biosimilares sem entender como são as medicações que a gente usa para tratamento na medicina como um todo. Então, a gente tem, de um lado, as medicações chamadas biológicas, que são muito importantes no cuidado de várias doenças na medicina. Desde doenças inflamatórias, doenças reumatológicas, são medicações que substituem hormônios, que são medicações feitas a partir de organismos vivos. Então, a gente usa ali bactérias, animais, cultura de células e obtém essas medicações chamadas de biológicas. São medicações que, por definição, são complexas, porque são obtidas a partir de organismos vivos e que são de difíceis reprodução. Por outro lado, a gente tem uma série de medicações que também a gente utiliza muito frequentemente, que a gente chama de medicações pequenas ou medicações sintéticas. Como o próprio nome diz, são medicações mais simples do ponto de vista químico, que são obtidas ali no laboratório, através de uma síntese química, reações, etc., e originam uma molécula pequena. São utilizadas amplamente ali. Quando a gente vai na farmácia, por exemplo, muitas das medicações que a gente compra são pequenas moléculas. Antibióticos, aspirina, anti-inflamatório e por aí adiante. E para a gente ter uma ideia da complexidade, se a gente fosse pensar numa escala, vejam só, as medicações sintéticas são fórmulas pequenininhas e têm um peso ali de um gatinho. Eu coloquei nessa escala como 5. Os biológicos são moléculas muito maiores, e numa escala de analogia seriam como um grande elefante. E aqui alguns exemplos das pequenas moléculas.
talvez muitas pessoas tenham contato porque utilizam ou algum parente utiliza, como a simvastatina, paracetamol, aspirina e por aí adiante, e do outro lado as grandes moléculas, hormônios como insulina, fator de coagulação para os pacientes hemofílicos, proteínas que tratam doenças reumatológicas, como artrite reumatoide, e muitas delas utilizadas no tratamento do câncer. Hoje, várias indicações, vários tipos de tumores são tratados com essas medicações biológicas. Importante a gente lembrar, os biológicos não são quimioterapia. Quimioterapia é uma medicação sintética, que é uma fórmula química um pouco mais simples. Então, essas medicações estão aí no nosso cenário, ambas são importantes, cada uma dentro da sua indicação, mas tem uma situação interessante, né? A partir do momento que a gente tem um remédio novo no mercado para a gente utilizar, essa medicação é chamada de referência e ela tem um tempo chamado de patente, que é onde só existe a marca de referência que a gente consegue comprar na farmácia ou que um hospital consegue comprar para administrar para os seus pacientes. Chega um momento em que a patente ela expira. Isso tem um tempo de duração definido pelas nossas agências regulatórias. E é possível ter outras moléculas que são cópias ou muito parecidas, que funcionam da mesma maneira. Então, o sintético, a partir do momento em que eu tenho expiração da patente, ele dá origem aos genéricos por uma reação química simples. É feita uma cópia simples daquela medicação original, e, a partir daquele momento em que não tem mais patente, eu posso tanto acessar aquela substância como referência, quanto as várias apresentações de genérico ali no mercado. O biológico ele é um pouco diferente. Ele tem a molécula, a necessidade de ter outras moléculas que funcionam iguais, elas existem, mas eu não consigo fazer um genérico, eu não consigo copiar de maneira idêntica. E aí que tem o biosimilar. Então, vejam só, o biosimilar é uma molécula que quer funcionar igual a um biológico de referência, mas não é uma cópia idêntica, porque a cópia idêntica não pode ser feita, por definição, já que é feita em organismos vivos. Então, às vezes, a gente fala o que uma coisa é, mas é bom a gente tirar alguns mitos do que aquilo não é, porque dá confundimento mesmo. Então, primeiro, do que eu falei anterior, fica fácil de entender que um biosimilar não é um genérico. Por definição, não tem como ter uma medicação genérica de uma medicação de uma molécula biológica. O biosimilar também não é uma nova forma de tratamento, não é um novo tipo de tratamento. Ele é uma nova tecnologia que já existe até há um bom tempo no mercado para tentar substituir biológicos que já são aprovados e que ajudam no tratamento de várias doenças. Biosimilar não é quimioterapia também, pensando especificamente no nosso meio oncológico. Ele pode ser, inclusive, utilizado com quimioterapia, depende da indicação, mas ele não é e não tem, obviamente, os mesmos efeitos de uma quimioterapia. Também não é algo novo, totalmente desconhecido. Já existe uma história longa do uso de biosimilar para essas outras substâncias biológicas que eu comentei. Por exemplo, insulina, fator de crescimento, alguns fatores hormonais. Já existem biosimilares desses agentes biológicos, então também não é um conceito mais novo. E também não é algo mais caro, uma nova tecnologia importante. Então, se eu estou comentando tudo isso, a pergunta que vem para todo mundo é, então, para que a gente precisa de biosimilar, então? Doutor Denis, o senhor está me contando que é uma medicação que aparentemente já existe no mercado, que já está lá, já existe um inovador. Então, para que a gente precisa de mais uma outra molécula que faz o papel daquela que já existe? E aí tem um ponto que eu vou tocar discretamente, depois a gente pode até mais discutir a fundo. A gente sabe o que acontece hoje na área da saúde e na medicina como um todo. Muitas tecnologias novas têm surgido, tanto para diagnóstico de doenças, testes moleculares, novos tratamentos, etc. E, evidentemente, várias dessas são tecnologias boas, que a gente precisa para o melhor cuidado dos nossos pacientes. Só que o preço disso é que essas tecnologias, muitas vezes, custam caro.
E se a gente for olhar o que vem acontecendo, a incorporação dessas tecnologias gera uma inflação na saúde maior do que a inflação normal de um produto. Vamos pensar, então, todo ano a gente tem o mesmo sapato. Esse sapato ele aumenta de preço por conta da inflação normal que existe ali no nosso sistema. Só que na saúde, além do aumento de preço, novas tecnologias vão sendo introduzidas e elas custam. Por isso que a inflação da saúde ela é mais alta. E isso gera dois problemas, tanto no mundo privado, porque os convênios vão ficando mais caros. Eu mesmo recebi o aumento do meu convênio esse mês, fiquei um pouco ali assustado, normal, quanto, às vezes, para sistemas únicos, não necessariamente no sistema privado, no nosso SUS, muitas vezes incorporar todos esses avanços é difícil, porque não cabe no orçamento. Então, o biosimilar entraria como uma possibilidade de tornar algo bom, algo que melhora desfecho, mais acessível em termos de custo. Então, se isso está ali, serve, como é que a gente tem certeza que isso é seguro? Como é que a gente incorpora isso? Como que isso entra no nosso mercado hoje, para a gente ter acesso, para poder usar? A gente pode prescrever? Não pode? Como é que funciona isso? Então, felizmente, hoje, existem regras para que os biosimilares cheguem no mercado. Todo país tem uma agência regulatória, que ela dita as regras com que novas medicações podem ser aprovadas, com que novas medicações são seguros, o que não é seguro, o que pode ter de problema, o que a gente precisa fazer de estudo clínico. No nosso meio, essa agência se chama Anvisa. E hoje existe em cada país uma regra muito clara para a aprovação de biosimilar. Quem foi pioneiro em tudo isso foi a Europa. Se a gente for olhar nessa escala do tempo, ela começou com as regras em 2005, que permitiu a aprovação de biosimilares. E realmente muito do que é feito no mundo é inspirado ali na experiência europeia, porque eles foram pioneiros nesse conceito. A nossa regulação ela começou em 2010. A Anvisa soltou essa RDC número 55, que tem todos lá os pontos necessários para aprovação de agentes biológicos chamados biosimilares. E se a gente for olhar na linha do tempo, inclusive, a gente é pioneiro em relação ao mercado americano. Tem coisas que a gente consegue ali estar na frente deles. A regra americana ela é de 2012. Então, para a gente é até uma satisfação saber que a gente, como país, pelo menos do ponto de vista regulatório, tem caminhado junto, em consonância com o que acontece ao redor do mundo. E, de uma maneira muito breve, essa regulação ela estabelece o que precisa para um biosimilar chegar para o nosso mercado, chegar para os nossos pacientes. Então, são vários estudos em que é comparado o biológico inovador, aquele primeiro, que foi a primeira molécula a chegar, com o biosimilar. Então, são desde estudos iniciais que mostram que a molécula é semelhante na estrutura, que tem a mesma sequência de aminoácidos, que ela funciona da mesma maneira em estudos de laboratório, em estudos animais, que a segurança é a mesma nesses estudos, que os níveis séricos são parecidos, até etapas finais, em que essas medicações são comparadas em pacientes que têm a doença. Por exemplo, um biosimilar do trastuzumab, ele é comparado em pacientes com câncer de mama com o inovador, que tem ali os critérios mínimos de segurança e eficácia. E se as medicações não têm diferença, são iguais, elas são aprovadas. E uma etapa muito importante é que, depois que essa medicação está no nosso mercado e está aprovada e disponível, existe bastante controle, que é o que a gente chama ali de farmacovigilância. Que a intenção dessa etapa é monitorar reações, é saber que está indo tudo certo, é ter essa informação disponível a todos, que a gente tem feito o melhor para os nossos pacientes. Então, se a gente fosse colocar numa planilha, todo esse esquema de desenvolvimento do biosimilar, ele precisa que sejam checados esses 3 pontos principais. Então, a gente tem que garantir eficácia contra a doença, então, eficácia naquela indicação do biosimilar. A gente tem que garantir
segurança, ou seja, não tem mais ou menos efeitos colaterais, tem que ser o perfil muito parecido, e também qualidade ali da medicação. Então, a agência regulatória, junto com quem está produzindo a medicação, se responsabiliza nessas várias etapas e fazendo esse cheque. E se chegou a um ponto de que essas etapas foram cumpridas, a medicação ganha o selo de que é disponível, está aprovada no nosso mercado e é possível de ser utilizada, enfim, pelo médico prescritor, pelas equipes e etc. Aqui é um exemplo, então, o mais interessante da questão dos biosimilares é que é uma maneira da tecnologia ser disseminada também. Então, como eu falei, o mais interessante desses medicamentos biológicos é que eles envolvem muita tecnologia. Uma produção ali com células animais, com cultura de células, e a partir do momento em que a gente tem biosimilares no mercado, essa tecnologia ela é disseminada. E hoje o Brasil tem liderado um pouco essa parte de produção de biosimilar, o que é interessante para a gente como país, como polo de disseminação de conhecimento, que está um exemplo, por exemplo, a gente já tem biosimilares produzidos no Brasil. E quem sabe, a longo prazo, essa tecnologia possa ser, inclusive, dividida com o nosso governo, com as nossas universidades, para que a produção desses medicamentos biológicos e o uso dessas medicações, que são tão importantes na medicina, sejam mais disseminadas ali em todos os polos de conhecimento do nosso país. E a última pergunta, que todo mundo pode pensar, puxa, elas chegando no mercado, né? Eu entendi tudo, como é que elas funcionam, um pouco do conceito. Elas são seguras, eu como paciente, ou o meu parente que precisa de um biológico, ele pode utilizar um biosimilar? Faz sentido? Isso é seguro? E aí, qual que é a resposta, né, do nosso professor? Hoje, felizmente, a gente tem regulação. E, na regulação, um dos itens que a gente precisa demonstrar é comparabilidade de segurança entre a medicação referência, o inovador, e o biosimilar. Então, quando a gente tem um biosimilar aprovado por uma agência regulatória local, essa questão de segurança ela foi demonstrada. Então, não é mais não é prejudicial, não é mais perigoso utilizar um biosimilar do que em relação à referência, desde que a gente tenha ali todos os passos de aprovação dentro das regras e seja realmente uma medicação que foi desenvolvida nesse sentido. Além disso, o mundo tem utilizado essas medicações. Se a gente for olhar o que acontece na Europa, a Europa tem incentivado cada vez mais o uso de biosimilar, justamente para ter mais acesso, para que mais pacientes possam utilizar a tecnologia dos biológicos, e a experiência que a gente tem visto nesses países é muito positiva. Eles coletam os dados, eles dividem com nós médicos, com os pesquisadores, com farmacêuticos, com todo o grupo de outros países, e a gente tem notado uma experiência muito interessante. E talvez o mais importante nessa etapa seja justamente o que está acontecendo hoje aqui com todos nós. É a gente dialogar, a gente entender a informação. Hoje é impossível, em qualquer consultório oncológico, em qualquer centro oncológico, a gente não ter informação transparente, a gente não poder envolver toda a equipe multidisciplinar, farmácia, enfermagem, paciente, parentes, em conversar os objetivos do tratamento, que medicação está sendo utilizada, por que vai ser utilizada e o que a gente espera com aquele tratamento. E não tem diálogo, bom diálogo, sem informação adequada. Por isso que eu fico bastante feliz em poder, hoje, trazer um pouquinho, só um pouquinho de informação, porque eu acho que isso vai trazer o maior benefício possível em a gente ter um diálogo de alta qualidade. Então, era essa introdução que eu queria fazer, de um panorama geral do que a gente tem hoje de biosimilar, e agradecer de novo a oportunidade e a atenção de vocês. Muito obrigada, doutor Denis. Eu quero aqui conversar um pouquinho com o doutor Felipe Andrade, que, como eu apresentei no início, ele é coordenador do Núcleo de Mastologia do Instituto de Responsabilidade do Hospital Sírio-Libanês.
Quero que o senhor dê a tua opinião, a tua visão sobre os medicamentos biosimilares. Obrigado, Sabrina. Obrigado pela Libs, pelo convite e pela excelência da mesa, né, de todos os participantes. Obrigado principalmente para a Fabíola, que é minha paciente. A gente deve trocar alguma figurinha aqui também. Olha, eu não sabia disso, que maravilha. Eu não estou à toa aqui, tem um motivo grande para eu estar aqui. Bom, basicamente, primeiro assim, a forma muito clara, muito simples de entender, acho que para todos vocês, como o Denis explicou, sobre a segurança dessa droga e sobre a importância do sistema de saúde todo, não só brasileiro como mundial, operar com valores menores em relação aos medicamentos. Obviamente que quando nós, como médicos e também como pacientes, acompanhamos essa evolução e, naturalmente, essa redução de custo, também estamos ajudando a manter todo o nosso sistema viável e também com que essa redução, essa otimização, com segurança, obviamente, nos traga um benefício. Então, esses aumentos e todas essas questões, como o Denis comentou, também muito ocorre pelo custo das operadoras de saúde. Essa droga, especificamente, ela entra dentro de um cenário de um tumor específico, como o Denis comentou, que é o HER2, que é um dia a dia de um consultório de um mastologista. E é muito interessante porque eu creio que a grande maioria já deve ter ouvido falar que, algumas vezes, existe uma inversão do tratamento do câncer de mama. O mastologista, o oncologista, ele propõe ao paciente um tratamento prévio com quimioterapia e com os biológicos ou biosimilares, que é o foco também da nossa discussão. Essas indicações, basicamente, Sabrina, elas envolvem o intuito de uma redução do tumor. A medicina evoluiu, as cirurgias de mastectomia hoje elas têm que ser feitas como exceção. Tá? A ideia sempre que a gente pode, como cirurgião, é preservar a mama. E essa droga ela realmente traz essa possibilidade de uma redução expressiva do tamanho dos tumores, promovendo assim uma menor cirurgia. Então, a pessoa tomaria esse remédio, a paciente, para reduzir o tumor e depois continuar. Aí fazer uma cirurgia mais conservadora, né? Conservadora no sentido de conservar a mama, o que é muito importante para a mulher, né? Exatamente. Como eu falei, né, Sabrina, acho que é provavelmente o teu caso, da Fabíola, com certeza. Esses tratamentos, eles promovem muitas vezes uma coisa que é muito interessante, que é um objetivo que o mastologista tem, o oncologista, e também fruto de uma comemoração muito grande, que muitas vezes com esse tratamento prévio existe um desaparecimento completo do tumor. Eu opero, retiro aquela área inicial onde estava o tumor e o patologista me declara no laudo dele que houve uma resposta patológica completa, quer dizer, desapareceu o tumor. Alguns estudos modernos mostram que esse cenário, essa paciente que alcança essa resposta patológica completa, é provável que ela tenha melhor sobrevida, que ela tenha maior ganho sobre a saúde dela. Bom, aproveitando então que você, né? Você é médico da doutora Fabíola, apresentar aqui novamente a Fabíola, que eu chamo de Fabíola porque ela já virou amiga, né? Mas a doutora Fabíola Latorre, ela é infectologista, intensivista pediátrica no Hospital Albert Einstein, e ela foi paciente, né, de câncer de mama. Nós nos conhecemos em 2016, já fazia um ano que eu tinha recebido o meu diagnóstico, e uma coisa que me marcou muito foi você dizer, olha, eu trabalhando, né, com pacientes, né, muitas vezes oncológicos, crianças, eu sempre soube que teria câncer. Como assim, Fabíola? Boa tarde, gente. Prazer estar aqui com vocês. Eu sempre tive essa sensibilidade, desde que eu fiz faculdade. Mulher tem feeling, né? Quem não acredita em mulher vai se danar um dia na vida, né? Então, presta bastante atenção os homens que estão aqui, viu?
toma cuidado com as mulheres. A gente tem esse feeling. Existem algumas características, né, meu mastro maravilhoso aqui, Dr. Felipe. Eu tenho que contar essa história, ele é um anjo duplicado na minha vida. Ele vai dizer, a gente tem algumas características na mama, né, da mama densa, e além do feeling que eu tive de quando eu cheguei na faculdade e rodei na cadeira de mastologia, que, na verdade, na época nem era cadeira de mastologia, era uma cadeira de ginecologia, e eu rodei e vi aquelas mulheres internadas, e sem prognóstico, eu pensei, nossa, eu acho que um dia eu vou ter câncer de mama, mas eu não vou chegar nesse estágio sem prognóstico. E porque minha mama é aquele tipo de mama que, quando chega o dia da menstruação, ela está daquele jeito, né, explosivo, do jeito que eu sou, bem explosiva. Então, a minha mama, ela era compatível comigo. Agora, ela não é mais, graças ao meu tamoxifeno. Então, eu digo que o meu doutor Felipe, eu falo meu porque ele é meu mesmo, ele salvou a minha vida 2 vezes. Eu conto isso toda hora, viu, gente? Primeiro, quando ele trouxe meu filho para a vida, porque eu descobri que ele foi o segundo ajudante da minha obstetra, e eu não sabia. Eu descobri depois, e quando ele tirou o que não me pertencia, que foi o meu ex-câncer. E a gente acabou descobrindo na consulta que ele ajudou o parto, porque ele tem toque, tá? E aí ele anota tudo. Ele falou, nossa, recém-nascido de Fabíola, 28 de abril de 2016. Espera aí, que eu tenho anotado aqui no celular. Promata, não sei o quê. Estava lá. E ele ajudou a fazer o meu parto. E como é um médico cuidar de uma médica, quando ela se torna paciente? A Fabíola, apesar dela ter essa personalidade, que você já viu, né, Sabrina, assim, que ela fala que é explosiva, mas ela é muito transparente, muito, entre aspas, exagerada e tal. Ela é uma paciente absolutamente exemplar, sobre todos os aspectos. Ela realmente enfrentou a doença de uma forma muito segura, forte, transparente. Foi muito fácil tratar a Fabíola. Assim, realmente, eu tenho algumas médicas que eu já tratei. É um pouquinho mais complicado, né, mas a Fabíola, realmente, todo esse jeito dela não atrapalhou em nada o tratamento oncológico. Ela foi impecável. E, Fabíola, você, com toda essa sua história, experiência, você escreveu um livro, que é De Médica a Paciente. E o que você aborda exatamente nesse livro? Você dá conselhos, além de contar a tua história? Na verdade, esse livro, eu acabei compilando toda a minha história, né? Desde o diagnóstico ao tratamento. Tem também histórias de várias amigas do peito, amigas de alma também, porque, no final das contas, a gente acaba encontrando mulheres com diagnóstico de câncer de ovário, linfoma, todas as histórias. E eu acabei abordando também de uma forma técnica, mas um pouco mais clara, para o paciente, para o amigo do paciente, para o familiar do paciente, porque eu acabei procurando na literatura, mesmo sendo médica, alguma coisa que eu pudesse ler sobre câncer de mama, porque eu sou pediatra, apesar de ser médica, eu sou pediatra. E pediatra, depois que você se forma, não tem nada a ver com adulto, viu? Então, você esquece tudo da parte. A gente faz cálculo para ver como que é a dose do antibiótico, a gente não sabe tratar adulto. Então, é diferente. E eu acabei procurando isso aí, e não achei. Né? Hoje eu já estou craque no câncer de mama, né? Já posso até tratar, né? Mas, enfim. Então, eu acabei procurando isso aí e não encontrei na literatura. E eu acho que todo médico que trata uma paciente com câncer de mama devia ler meu livro. Porque, aliás, devia ler vários livros de pacientes oncológicas. Porque, na verdade, a gente é uma comunidade, o paciente oncológico. Só o paciente oncológico é capaz de falar o que a gente sente. Né? Nós somos diferentes
do restante. E depois que a gente tem um diagnóstico de câncer, aliás, eu acho que depois que a gente tem um diagnóstico de uma doença crônica, hoje o câncer é uma doença crônica, nada será como antes. Esse é o nome do meu próximo livro, da vida após câncer. E não adianta virar para a gente e falar assim, vida que segue. Não é assim, né? Então, a pessoa tem que entender isso, que a vida não segue, a vida é diferente. Então, tem que parar com essa história, né? A vida vai seguir de uma maneira diferente, né? Fabíola, eu me lembro, é impressionante, como o doutor Felipe falou. Fabíola, em plena quimioterapia, fez ali 16 sessões também, né, Fabíola, o seu protocolo, o que não é fácil, né? Eu também passei por 16 sessões, 4 de doxorubicina, ciclofosfamida, depois 12 de Taxol. Não é brincadeira esse protocolo. E, assim, é um cansaço, entre outras coisas. E a Fabíola ali, participando de eventos, promovendo eventos beneficentes, e sempre impecável, se arrumando, cada dia com uma peruca de uma cor diferente, brincando e tentando levar a situação com leveza. Então, assim, você é uma inspiração para mim, para muita gente, Fabíola. E muito legal. E legal que você continua com esse trabalho, né, levando adiante a sua história, escrevendo o seu livro. Acho bastante importante mesmo a gente poder dividir a nossa história e compartilhar experiências. É muito importante para quem está passando por isso, para quem tem algum parente passando por essa situação, que é realmente muito delicada. Bom, eu quero falar um pouquinho aqui com o Carlos. O Carlos, deixa eu apresentar novamente, Carlos Cunha. Ele é presidente da ONG Combate ao Câncer e é estudante de medicina. Quantos anos você tem, Carlos? Eu tenho 27. 27 anos. E você quer se especializar em oncologia? Que oncohematologia. Oncohematologia. E como é que surgiu esse interesse em criar essa ONG, Combate ao Câncer? E você tem um blog, né, uma página de Facebook e no YouTube com mais de 2 milhões de seguidores. Como é que apareceu esse interesse para você? Tá. Em 2010, a minha mãe foi, ao contrário da Fabíola, da Flávia, de você, quem teve câncer não fui eu, foi a minha mãe. A minha mãe, em 2010, ela teve um câncer que ele não é assim muito conhecido pelos médicos, que é o mieloma múltiplo. Os sintomas, às vezes, se confundem um pouco e, geralmente, quando vai se diagnosticar a mesma doença, já está numa fase mais avançada. Esse foi o caso da minha mãe. Ela chegou num estágio mais avançado da doença, com várias fraturas, porque é o curso natural, né, do mieloma, causa fraturas ósseas, problemas renais. E a minha mãe já chegou no ápice, que ela estava com várias fraturas, lesões por todos os ossos do corpo, microlesões, fraturas nas costelas, nas vértebras. Isso no ano de 2010. Eu morria de medo de sangue na época, não podia ouvir falar de hospital, eu não gostava. E a minha mãe trabalhava de doméstica nessa época, empregada doméstica, e a gente precisou mudar toda a nossa rotina para poder correr com ela, fazer aquele corre-corre, né, para descobrir o que ela tinha, porque você vai num PSF, posto de saúde da família, o médico, é hérnia, ou é o seu trabalho, você está limpando, fazendo muito esforço, tem que mudar essa rotina, diminuir o ritmo. Vai num outro médico, o médico fala que é psicológico, que ela tem que passar numa psicóloga porque a dor é da cabeça dela. Então, o paciente acaba passando por vários médicos, fazendo aí uma procissão até conseguir realmente obter o diagnóstico da doença para depois começar a tratar. Esse foi o caso da minha mãe. Na época, eu não me interessava por isso, como eu mesmo falei, mas a gente acaba, ao que vocês mesmos falaram, a gente acaba fazendo mestrado e doutorado em câncer, porque a gente acaba querendo saber nome de medicamento, o que ele faz, quanto tempo vai tomar, quanto tempo ele fica no corpo, quanto tempo eu vou ter que fazer quimioterapia, enfim. E, às vezes, o paciente acaba querendo saber essa informação e, quando não, o cuidador, né, que foi o meu caso. A minha mãe, como vocês mesmos são pacientes bem informadas, né, que precisaram se informar melhor sobre a doença, saber que medicamento estava tomando, minha mãe já estava, eu não quero saber, eu prefiro ficar assim mesmo. Aí era eu que corria atrás de saber que medicamento que era, se era ciclofosfamida, se tinha dexametasona, se não tinha, enfim. Então, foi esse o panorama do que a gente viveu naquela época. E, de tanto eu pesquisar sobre isso, na época, eu acabei sentindo a necessidade de
buscar informação, mas, ao mesmo tempo, eu percebi que também não tinha tanta informação assim sobre o câncer que ela teve, que era o mieloma múltiplo, e também sobre o que era quimioterapia. Naquele tempo eu não entendi o que era quimioterapia, eu não sabia o que era radioterapia. Para mim, quimioterapia era uma máquina que você entrava dentro e saía careca. Eu não sabia que era um medicamento que você tomava na veia, intravenoso. Então, essa falta de ser de uma informação ser palpável para um público leigo, para um público que não tem conhecimento técnico, científico, que não vai querer saber o que é EV, IV, siglas, enfim. Então, eu comecei em 2011, em setembro de 2011, eu criei uma página no Facebook que se chama Combate ao Câncer. Essa página surgiu em setembro de 2011, e logo após algumas postagens eu vi que a página viralizou. Tipo, numa semana tinha 100 curtidas, na outra 10 mil curtidas. E aí eu vi que foi atingindo um público muito, assim, oncológico, mesmo da área da oncologia, mas que não tinha relação com a doença, só com a doença que eu estava postando, que era sobre a minha mãe, mieloma múltiplo, mas câncer de mama. Às vezes os pacientes até brigavam: eu não tenho mieloma, você não vai falar do câncer de mama? Você não vai falar do câncer de próstata? Aí eu comecei a ir mais a fundo, pesquisar sobre os outros tipos de câncer, e com isso a página foi ganhando números, né, movimento, quantidade de pacientes aderindo ao combate ao câncer, curtindo no Facebook. E hoje a página tem quase 2 milhões e 500 mil curtidas no Facebook. Tem também o Instagram, com 112 mil curtidas, o Twitter e o YouTube. Então, tem um público aí que acho que quase 3 milhões de seguidores. E, ao contrário do que a gente fala aqui, da importância do paciente saber o que está acontecendo e tal, a gente também percebe que tem um outro lado da moeda, né, que são esses pacientes mesmo que não querem saber o que estão tratando, que falta interesse, também falta o alcance da informação de chegar no nível que eles precisam para conseguir entender, né, sem ser o nível científico da informação, mas aquela linguagem bem, eu até brinco, né, que é o que se passava comigo, aquela linguagem bem povão mesmo, que o paciente consiga entender o que ele está lendo ali, que não precise ficar buscando no Google ou pegar um dicionário depois para traduzir aquela informação, né? Antes dessa história toda, você nem pensava em fazer medicina? Nem pensava em fazer medicina, ao contrário, eu gostava muito de informática, tecnologia, eu pensava em fazer alguma coisa na área de TI, ciências da computação, e depois de tudo que a minha mãe passou, a minha mãe depois teve que fazer um transplante autólogo de medula óssea para consolidar o tratamento dela. Depois precisava aplicar injeções, porque a imunidade dela baixava, daí precisava aplicar injeções de granuloquine ou de Como ele sabe, né? A gente acaba pesquisando, acaba aprendendo, né? Na época também ela precisou tomar eritropoetina, daí eu lembro que o enfermeiro do posto de saúde não podia vir aplicar, e ela precisava tomar todos os dias. Aí o enfermeiro falou: eu vou ensinar você chega em casa e faz nela. Eu lembro que a primeira vez que eu quis fazer, ela queria pular a janela e sair correndo, porque ela não confiava muito, não. E aí você acaba, acho que, pegando gosto pela coisa, você acaba descobrindo ali também a sua missão, né? A sua verdadeira missão, né? Que coisa. Como está sua mãe hoje? Hoje ela está bem, ela está em remissão da doença, né? Desde 2012, que foi quando ela fez o transplante, até hoje ela está em remissão da doença. Claro que ela tem sequelas, porque o diagnóstico foi tardio, então algumas coisas que acabaram ficando, como se fosse um acidente de carro muito... Eu costumo comparar como se fosse um acidente de carro muito feio, não era para você ter sobrevivido, mas você sobreviveu e vai ter que aguentar algumas sequelas aí, que é o que acontece com ela. Ela sente dores ósseas, né? Ela tem que tomar medicações para dor 24 horas por dia. Ela faz uso já desde 2010, 8 anos, de pirona, codeína, gabapentina, que são medicamentos que ela toma aí de uso crônico para conseguir controlar essa dor, e ainda não consegue eliminar a dor 100%. Tem uma pequena melhora, mas que pelo menos ela não fica acamada. Na época ela ficou acamada, não conseguia se movimentar, não conseguia fazer nenhum tipo de atividade, né? E hoje ela tem aí qualidade de vida, comparado com aquela época. Legal, Carlos. Obrigada. Parabéns, viu, pelo seu trabalho, pela iniciativa, né, de criar essa página, informar e ajudar tanta gente. Muito legal. Obrigado. Quero falar um pouquinho com a doutora Alice Bus ou Bus? Bus. Ela é farmacêutica. Me fala um pouco sobre os biosimilares. Como é essa perspectiva de vocês? Obrigada, Sabrina. Eu queria agradecer primeiramente aí ao movimento Todos Juntos contra o Câncer, de dar essa oportunidade para a gente estar aqui falando um pouquinho com vocês. A Libs também, né, por levantar um tema que é muito importante, né, devido ao nosso cenário, à nossa realidade atual, né. E o que eu posso dizer para vocês é que realmente
todo mundo aqui tem um histórico, vamos dizer assim, se não foi o paciente, tem um familiar, né? E cada vez mais isso é comum, né? E a ampliação do acesso ao tratamento é o que a gente tem que tirar disso, né? Em relação aos biosimilares, né? Tudo que a gente houver de novas tecnologias, que como são os próprios biológicos, onde é uma nova tecnologia, em que mesmo a gente tendo já muito conhecimento em torno dos biológicos, a gente ainda tem uma parcela muito pequena da população que tem acesso a esses medicamentos, né? Então, isso é nossa realidade, é nosso cenário, né? Cada vez mais a gente identifica, eu como trabalho na área, então eu coordeno um serviço de judicialização, e a gente consegue perceber isso, esse aumento, a procura, né, por via judicial do tratamento oncológico cada vez mais, né? Não deveria ser a nossa saída, a gente deveria ter um acesso mais facilitado, não procurar por essa via. Só que, infelizmente, a gente ainda tem, né? E, em paralelo a isso, o que a gente percebe é que é uma parcela muito pequena ainda que consegue também judicializar e garantir o tratamento, porque está cada vez mais difícil, mesmo judicializando, municípios, estados, governo federal não estão dando conta de suprir a necessidade desses pacientes, né? E o que a gente percebe hoje em dia é isso, né? É uma deficiência no tratamento. A gente está evoluindo muito, e aí é um dos focos aí do evento também, é falar de novas tecnologias em abundância, né? Só que, ao mesmo tempo, a gente não consegue tornar esse tratamento acessível à maior parte dessa população, né? Então, o advento dos biosimilares é o que eu posso dizer para vocês, né? É uma tentativa aí de a gente conseguir expandir o acesso, né? Novas tecnologias devem ser bem-vindas, né? E isso, né, gente, tudo que o Dr. Denis aqui falou, né, com toda a sua expertise, ele conseguiu resumir muito bem, de uma forma muito clara, o que é tudo por trás aí, em função dos medicamentos biosimilares, né? Então, isso é muito importante. O conhecimento, um aspecto importante que ele levantou também, que é a questão da comunicação, né? Nós, como profissionais da saúde, a gente precisa entender para a gente conseguir passar isso para o nosso paciente também, e o paciente também precisa entender, né? O paciente ele precisa estar a par do seu tratamento, ele precisa saber qual que é o medicamento, ele tem direito de saber qual é o medicamento. Isso é uma questão bastante importante, né? É uma questão que a gente dá essa condição ao nosso paciente de ter acesso ao tratamento e ter conhecimento sobre o que ele está recebendo de tratamento, né? Então, o que eu posso dizer para vocês, né, é isso, né? A gente tem que tornar cada vez mais disponível, tentar expandir o acesso aos medicamentos, e é uma opinião mesmo, eu acredito que cada vez mais a gente vai se deparar biosimilares, esse é só o começo, e eu acredito que mais para frente a gente vai já ter superado essa etapa de novidade, a gente já vai estar usando o biosimilar aí intensamente, né? E vai ser muito comum isso, e com certeza só vai vir para melhorar, para a gente conseguir ter mais disponibilidade realmente e eficiência no tratamento dos nossos pacientes. Obrigada, doutora Alice. Quero falar agora um pouquinho com a Flávia Flores. Como a gente disse no início, ela teve câncer de mama há 6 anos, e ela idealizou o projeto Quimioterapia e Beleza para falar um pouco dessa parte que é tão delicada, né? Especialmente para a mulher, né? Passar por uma quimioterapia, a gente sabe que há transformações grandes, né? Físicas, psicológicas, de todas as formas. E quando eu estava passando pela minha quimioterapia, eu comecei a perceber essas mudanças, né? Então, o inchaço que vai aumentando cada vez mais, né, em função dos corticoides e de tantos medicamentos. E aí a perda da sobrancelha, dos cílios, a gente vai ficando com aquele aspecto, né, o rosto inchado, sem esses pelos, então você perde contrastes, você perde profundidade. E assim, como contornar tudo isso? Né? Fora a perda dos cabelos, né? O que eu faço? Como é que eu faço para amarrar um lenço? O que eu vou usar? Uma peruca, um turbante? Que peruca? Natural, artificial? Quanto custa? E a Flávia, passando por tudo isso, ela começou a perceber que não havia muita informação sobre o assunto, né? Como tratar da beleza num momento tão delicado como esse para a mulher? Flávia, conta um pouquinho dessa experiência, que é muito linda. Oi, gente, boa tarde. Então, 2012, em outubro de 2012, eu fui diagnosticada com câncer de mama. E como eu fui modelo,
né? E trabalhei com moda a minha vida toda. Eu sempre fui muito ligada à aparência, muito cobrada com a aparência. Você tem que estar bonita, você tem que estar magra, você tem que estar isso. E quando eu fui diagnosticada com câncer, primeiro eu descobri meu câncer numa cirurgia plástica, que eu fui trocar minhas próteses porque uma estava rompida. Então o médico, eu sentia um carocinho. Eu dizia: doutor, meu carocinho, tem um caroço aqui e que ele não estava aqui ontem. E eu gostaria de ser examinada. Ele me examinou, apalpou. Isso eu vejo todos os dias no consultório, isso é normal. Toma um anti-inflamatório, vai para casa, volta depois de um tempo, a gente vai acompanhando, mas não te preocupa. Daí eu fui para casa, né? O médico disse que não era para me preocupar, eu fui tranquila para casa, mas aquela bolinha não saía, aquele nódulo não saía do meu peito. Eu voltei, depois de um tempo, e disse: doutor, esse caroço aqui, eu gostaria de fazer uma mamografia, né, para ter certeza. Ele disse: Flávia, você fez ultrassom faz 3 meses, você não tem nada, e mamografia não é indicado para você. Daí eu insisti, e ele fez. Então, tá, vai lá fazer a mamografia. Quando veio o resultado da mamografia, ele viu um silicone do outro lado, silicone rompido, e ele me mandou para um cirurgião plástico. E eu perguntei: e o nódulo? O nódulo, já não falei que não era nada? Fica tranquila, não é nada. Então, eu fui para uma cirurgia plástica, toda bela e formosa, assim, vamos botar o modelo 2012, né? Então, eu fui lá, e o médico também olhou a mamografia, examinou o carocinho, disse: vamos operar, né? Vamos trocar o silicone. Não é nada, esse carocinho não é nada. Eu troquei a prótese. 10 dias depois, veio uma ligação para minha mãe. Se não, traz a Flávia aqui, a gente precisa conversar. E daí a minha mãe disse assim: não, a gente tem que ir lá no consultório do cirurgião plástico. Eu cheguei lá, já tinha uma enfermeira chorando, já tinha outro médico junto, todo mundo com aquela cara... Flávia, senta. Sentei. Você vai ter que ser forte agora. Eu assim: por quê? Vamos operar. De novo, a gente vai tirar uma mama. Eu sou louco. Eu gostei. Eu estou bem. Está legal. Eu não vou tirar a mama. Eu assim: não. Presta atenção. A gente vai tirar a mama e você vai começar um tratamento. Eu assim: explica, né? Você vai começar quimioterapia e depois você vai fazer radioterapia. Eu assim: mas por quê? Eu troquei o silicone. Eu não quero fazer quimioterapia. Isso é para quem tem câncer. Daí o médico falou assim: pois é, você tem câncer. Eu assim: aonde? Aonde que eu tenho câncer? Sim, sabe aquele nódulo? Então, foi retirado, foi levado para a biópsia e constatamos que é um câncer e é agressivo e vamos começar o tratamento agora, a gente vai ter que retirar a sua mama. Eu disse: como assim? Uma? Você vai retirar uma mama, mas eu vou te dar essa silicone aqui, ó. E você bota no sutiã e vai ficar tudo bem. Eu disse: o quê? Não vai ficar tudo bem se eu tiver alguma coisa no meu sutiã, isso não está parecendo nada bem. Não, vamos lá. Primeiro de tudo, a sua saúde, a vaidade vem por último, ele me falou. Vaidade vem em último lugar. Agora você vai fazer tudo que eu mandar. Eu assim: opa, peraí, né? Fui para casa com aquela... Eu vou perder o cabelo, né? Já perguntei. Eu vou perder o cabelo? Vai. Putz, fui para casa e comecei a chorar, né? Fiquei 10 dias chorando, que era um mastologista que falou: vou cortar a sua mama, vou botar essa prótese aqui, ó. Você pode botar no sutiã. Daí eu fui para casa chorar, né? Depois de uma semana de choro, eu liguei para um amigo meu oncologista e disse: Felipe, né, ele estudou comigo no colégio. Felipe, disseram que eu estou com câncer, mas acho que é algum engano. Cara, eu preciso que você veja os meus exames. Daí ele olhou os exames, eu fui até a clínica dele e disse: isso é grave, mas eu acho que tem outra solução, vou te mandar para uma outra médica, uma médica mulher, e ela vai entender melhor você e vai te arrumar uma solução melhor. Eu tenho certeza, ela vai tirar só um quadrante, só. Eu tenho certeza que não vai precisar tirar a mama.
Daí eu, ai, que alívio, né? Tipo, e ele me encaixou no mesmo dia, foi para o consultório da doutora Adriana. Chegando lá, que doce a minha médica nova. E ela me explicou o que estava acontecendo comigo e que eu não ia, que aquele médico quer tirar uma mama sua. Eu disse, sim, ele quer tirar. Eu disse, não, de jeito nenhum, nós vamos tirar as duas. Eu disse, oi, vai dizer que tu vai me dar duas coisas para botar nos dois sutiãs, nos dois peitos. É assim, não. A gente vai fazer uma coisa diferente. Quantos anos você tem? 35. Você quer viver até quanto? 125. É assim, então a gente, sim, são 90 anos que a gente não quer que você fique preocupada com câncer de mama mais, então vamos retirar as duas mamas. Ai, eu já estava me sentindo, pensei assim, como é que vai ser, né, ficar sem duas mamas? Então, assim, mas nós vamos fazer a reconstrução imediata. Quando ela falou reconstrução imediata, assim, tipo, reconstrução imediata. Assim, tipo, eu vou sair da cirurgia já com voluminho? Vai sair com voluminho. Assim, gente, deve ser com você que eu vou me tratar, né? Então, gente, segunda opinião é muito importante, tá? E depois de passada, né, a cirurgia, porque eu tive que fazer a cirurgia antes da quimioterapia, por eu ter mexido no local. Então, eles não sabiam se tinham tirado todo o tumor, e me disseram, você vai começar com a cirurgia. Então, de cara, esperei, acho que mais 2 semanas, e fiz essa mastectomia bilateral. E para minha felicidade, eu fiquei com os bicos auréolas também, porque o tumor estava longe do bico também. Isso é muito importante. Então, isso ajuda também a autoestima, sabe? A gente se olhar no espelho, depois no banho, e ver que a gente está inteira, gente. Isso é muito importante para o tratamento. Está para a cabeça da gente passar melhor pelo tratamento. E daí fui passar para o oncologista, foi a doutora Adriana, mastologista, ainda falou, você tem o pior tipo de câncer. Na melhor hora, porque agora foi liberado para o convênio, o anticorpo monoclonal acabou de ser liberado, que se fosse 2 anos atrás, poderia você não ter acesso a esse medicamento, que é um absurdo de caro, só tem em particular. E ela me disse, você tem muita sorte, porque você tem a chave da sua fechadura. Se você tem uma fechadura, que não é todo mundo que tem, e esse remédio, o anticorpo monoclonal, que salvou a minha vida. Ela falou assim, agora, antigamente, era 90% dos pacientes iam a óbito, agora é ao contrário. Então, você pode ir, faz o seu tratamento direitinho, a gente vai cuidar bem de você. E, ao contrário do Carlinhos, eu não quis muito saber o que era o quê, o que tinha dentro do remédio, nem nada. Eu disse assim, eu vou confiar nos meus médicos, que eles sabem de tudo. Eu estou com a melhor equipe de médicos, eu vou deixar na mão deles, porque eles vão saber o que vão fazer comigo. E eu vou cuidar do quê? De mim, né? Eu vou me maquiar, que eu vou perder a sobrancelha, eu vou botar uma peruca, eu vou aprender a amarrar lenço. E assim, deixei meu tratamento mais leve. E todo mundo que estava da minha volta também, né? Porque ter uma paciente deprimida, agressiva, em casa não ajuda nada. Não ajuda o teu tratamento, não ajuda a tua família também. Mas se você está lá, né? Você acordou, já acordou com aquela cara de minhoca, né? Que nem a Sabrina falou, que a gente perde as características, perde mesmo. A gente parece uma minhoca, um bicho da goiaba, mas tem jeito, gente, com os pincéis, com a maquiagem, com o lenço, com uma peruca, a gente consegue se olhar no espelho e passar o dia bem. E foi assim que o Quimioterapia Beleza nasceu. Foi assim que eu procurei na internet quais eram os artifícios que eu tinha para driblar esses efeitos colaterais. Só que não tinha nada, não existia. Quimioterapia Beleza não formava uma frase no Google, uma pesquisa, não existia. Então, eu resolvi fazer uma página no Face, só para mostrar para os meus amigos que eu não estava morrendo, que eu não estava feia, e que ia passar muito bem por esse tratamento, porque minha médica falou, me garantiu que eu ia passar bem, justamente pelo remédio que, hoje em dia, existe o biosimilar
e que pode salvar muito mais vidas, né? Porque eu até tenho uma pergunta para o doutor Denis, doutor Denis. Não sei quanto tempo você já usa o biosimilar nas suas pacientes. Eu queria saber como é que é essa resposta e há quanto tempo? Quanto tempo estão? Porque eu sei que foi liberado em 2012, mas eu quero saber quando que começaram esses tratamentos. Flávia, acho que essa é uma excelente pergunta para todo mundo entender, né? Porque quando a gente fala biosimilar, é um conceito grande, não é um remédio só. Então, a gente usa biosimilar há bastante tempo. Eu via, por exemplo, o Carlos, aqui do meu lado, ele comentou ali, quando ele falou da mãe dele, que ela usou granuloquine, eritropoetina. Tudo isso são medicações biológicas. E existem biosimilares que eu, particularmente, já usei para essas medicações. O granuloquine, que é o filgrastim, que é, inclusive, aquele slide que eu apresentei da droga aprovada. Então, os biosimilares não são novidades para as outras moléculas. A novidade é que o biosimilar da molécula que a Flávia usou, que é o trastuzumab, ele está disponível hoje, e há pouco tempo, porque demora para aprovar, para a gente ter certeza. Então, como ele está disponível no mercado há poucos meses, alguns pacientes começaram a usar e realmente a gente não vê diferença clínica. E a gente fica muito tranquilo, porque isso foi testado em muitos pacientes com um tumor parecido com o seu. Ai, que luxo. Não, que bom que agora também, que é um produto que vai ser mais acessível na rede pública e a gente pode salvar tanta gente, né? Muito obrigada por vocês me chamarem aqui, me contar um pouquinho da minha história. E fica a dica para vocês. Vocês têm irmãs, amigas, e quando alguma delas estiver passando pelo tratamento, que estiver diagnosticada com câncer, fiquem do lado dela, ajudem ela vai estar, sabe? Porque o câncer, se não mata, embeleza, gente. Sério, a gente fica mais bonita depois do tratamento, depois do câncer. A gente é uma mulher mais interessante, homens, mulheres, né? Pessoas mais interessantes, mais humanas. E vale a pena ficar do lado dessas mulheres, dessas pessoas. Eu acho que é isso. A gente aprende muito, né, com essa experiência e a gente acaba refletindo, né, pensando em tudo e na nossa vida e de como a gente quer viver daqui para frente. Então, eu acho que tudo acaba envolvendo. A gente quer estar feliz hoje, a gente quer aproveitar o momento. E eu acho que a gente fica mais leve depois de uma experiência como essa. A gente fica mais acessível, a gente fica mais humano mesmo, né? Sem muitas restrições, sem muito medo de chegar, de falar. Então, é interessante. Eu sinto que eu fiquei muito mais aberta, assim, eu conto a minha experiência, eu conto como foi a minha cirurgia, só falta mostrar meu peito. Assim. Desculpa, nem tanto, né? Aliás, eu já vi o peito das duas. E são lindos, parabéns, doutor Felipe, você fez um excelente trabalho. Não, mas é interessante a gente falar do resultado estético, né? Como a Flávia está falando, né? E como é importante para a mulher, né? Se ver bonita, ver que puxa, olha como trataram bem, né, no caso do câncer de mama, né, que muitas mulheres acabam perdendo auréola, acabam perdendo pele, e é uma coisa muito forte para a mulher. O meu ficou melhor. Ah, ficou melhor? Bem melhor depois. Ficou bem melhor depois. E elas já viram os meus, tá? É verdade. É tudo lindo aqui. O Carlos queria fazer uma pergunta. Para quem, Carlos? Na verdade, primeiro eu queria parabenizar o Dr. Denis aqui pela aula, que foi excelente, né? E, na verdade, seria uma pergunta para o Dr. Denis e para o Dr. Felipe, né? Oncologista e mastologista, respectivamente. A gente estava falando agora mesmo sobre essa questão do paciente querer se informar, de como é para um médico tratar outra médica, uma médica, enfim, uma pessoa que trabalha na área da saúde, que tem um pouco mais de contato com a informação, mas dia desses que nós estávamos reunidos, nós fizemos até uma enquete nas redes sociais para saber
dos pacientes, enfim, do público que curte a página, que acompanha de alguma forma o combate ao câncer, se eles tinham noção, consciência do que seria o biosimilar. E a gente viu todo tipo de resposta, né? Desde pacientes perguntando, onde que eu compro isso? Que farmácia que tem? Que tipo de câncer que trata? Eu posso pedir para o meu médico? Por falta de, talvez, de conhecimento, de informação. Aí eu queria saber de vocês, primeiro, na opinião de vocês, se vocês acham que isso é pelo fato do paciente não querer saber realmente, se a informação ela tem uma deficiência para chegar no paciente, na linguagem que ele precisa, e como que é no consultório de vocês, na rotina médica de vocês, para os pacientes que vocês têm que dar esse diagnóstico, se vocês percebem que os pacientes eles querem realmente se inteirar do que eles estão passando, interagir com o tratamento deles, saber pelo que eles vão passar, ou se muitos não ligam, eu não quero saber, essa parte fica com você, eu prefiro só saber se eu vou ficar bem ou não. E como vocês abordam isso? Se tem algum cuidador, se essa informação é passada para o cuidador, enfim, como que é isso? Bom, Carlos, existem, nessa sala que não tem ninguém igual, tá? As pessoas são completamente diferentes. Eu tenho pacientes como a Flávia, que se entregam realmente. Essa é uma oportunidade ímpar para o médico, que é quando você faz uma conexão com o teu paciente e gera-se uma confiança absoluta no tratamento. Isso é uma coisa que, para mim, é insuperável, é o meu maior prazer quando eu pratico a medicina. E existem pacientes que demandam o ensino, né, o entendimento sobre aquela droga. E aí tem nuances entre os dois. Eu acho que tem aquela que não quer saber nada, confia absoluto, e aquela que quer saber muito, e tem um meio termo. Eu respeito muito o meu paciente, porque muitas pacientes não querem detalhamento. Tá? Então, tem os dois tipos. Se ela quer realmente entender, e hoje, obviamente, a internet é uma plataforma que nos ajuda muito, e pode ajudar a paciente, mas às vezes ela pode atrapalhar muito também. Porque se ela entra em sites que não são adequados e que assustam muito, isso pode ser pior do que efetivamente ajudá-las. Acho que o Carlos tocou num ponto fundamental. Acho que a informação ela tem que estar disponível a todos. Felizmente, ali, assim como teu site faz um papel enorme. Hoje a gente tem vários sites que tentam traduzir a informação técnica, que às vezes é difícil mesmo de entender, para uma linguagem mais próxima. Pegando o gancho ali do que a Fabíola colocou, a partir do momento que alguém tem o câncer, a vida não é mais a mesma. São vários fatores físicos, psicológicos. E um dos fatores que a gente tenta minimizar nessa equação toda é o problema da confiança. Porque se você não tem confiança no que está recebendo, no que está acontecendo, isso se soma a toda a alteração que já tem. Então, é bom que tenha essa informação, mas, particularmente em relação aos biosimilares, eu acho que a gente ainda está numa fase que essa informação precisa chegar mais. Eu vi muito pouco ainda em site de informações para a população, dados do biosimilar. Lá fora, isso tem acontecido, tanto nos Estados Unidos, na Europa, tem tido mais informação digerida para todos em relação aos biosimilares. E em relação, é claro, a beleza da medicina, principalmente para quem faz oncologia, é que muitas vezes ela é imprevisível do ponto de vista de relação médico-paciente. Então, o Felipe colocou muito bem. Cada pessoa, cada paciente, cada médico é único. Por isso que a gente valoriza muito a questão da empatia. É muito importante ter empatia. Quando ela não acontece, aí está o papel de uma segunda, de uma terceira, de uma quarta opinião e por aí adiante. E é importante que todo paciente familiar tenha o espaço dentro de uma consulta para se expor. Porque a gente nunca sabe, a priori, o quão uma pessoa quer saber muito. Tem gente que é engenheiro, é detalhista, quer saber percentual. Tem gente que não quer saber percentual, mas a gente tem que dar esse espaço para a exposição. Eu trato também, não só, né, eu trato muito paciente com câncer masculino e a gente vê que o universo é bem diferente. Por exemplo, quantos homens estão aqui, né? A gente percebe que a plateia é muito mais feminina e tem essas diferenças mesmo em querer saber. E o nosso papel é muito de dar a oportunidade da pessoa se revelar, o quanto ela quer saber, o quanto ela precisa, e ser o porto de confiança, né?
principalmente. Muito legal, obrigada. Antes das considerações finais de cada um, eu gostaria de saber se alguém da plateia tem alguma pergunta a fazer. Por favor, ali, está levando o microfone a você. Oi, meu nome é Renata. Minha pergunta é para o Dr. Denis. Dr. Denis, eu sou colega cardiologista e ex-paciente câncer de mama. E eu trabalho com muitos pacientes que fazem quimioterapia no Hospital Boldrini, em Campinas. E eu que acompanho todos os pacientes do hospital e acompanho, então, a cardiotoxicidade que a quimioterapia faz. E eu acho importante falar de efeitos colaterais nos biosimilares. Eles têm atuação, efeito colateral cardíaco? Renata, né? Isso. Então, Renata, é uma excelente pergunta e, na verdade, o perfil de efeitos colaterais do biosimilar ele depende da droga inovadora. Então, ele é semelhante à droga inovadora. Então, a gente sabe que a droga inovadora, por exemplo, do trastuzumab, que é comercializada, ela tem, sim, uma maior incidência de efeitos cardiovasculares. Por isso que, durante o tratamento, tanto a quimioterapia quanto a ciclina, que a Sabrina mencionou, quanto a quimioterapia associada ao anticorpo monoclonal, o trastuzumab, ela tem um pequeno risco de ter alteração cardíaca, e a gente previne isso fazendo um ecocardiograma, fazendo um acompanhamento a cada 3 meses, eventualmente, para não ter nenhum sinal que isso possa estar acontecendo. Em relação ao biosimilar, a gente viu nos estudos que a incidência de efeitos cardíacos é a mesma da inovadora. Então, se a gente escolhe por usar um biosimilar, o nosso grau de preocupação e o grau de monitoramento é o mesmo do que a gente estivesse usando a medicação inovadora. Isso no caso dessa medicação, mas, obviamente, um biosimilar de um anticorpo para a reumatologia, aí não necessariamente vai ter efeito cardíaco, o efeito vai depender do que acontecia com a molécula inovadora, com a de referência. Muito bem, muito obrigada. Eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui, agradecer demais a Libs pelo convite de participar desse bate-papo, que é sempre muito esclarecedor, com pessoas aqui extremamente qualificadas. Muito obrigada por compartilharem todas essas experiências com a gente. Alguém gostaria de fazer alguma consideração final? Fabíola? Eu queria só deixar um comentário sobre o trastuzumab. Quando ele foi descoberto, tem um filme que tem até no YouTube, que aliás, foi o meu Dr. Felipe que me falou para assistir, que é Uma Chance para Viver, que foi, na verdade, esse nome é por conta da chance que essas mulheres tiveram para viver através do trastuzumab. E, desde essa época, muitas pessoas não tiveram chance para sobreviver. E eu acredito, né, isso é uma coisa que eu tenho, eu sou uma pessoa que, emocionalmente, eu luto por muitas coisas, né, quem me conhece sabe disso, né? E eu acredito que talvez agora, né, com essa entrada dos biosimilares, talvez a gente tenha que refazer esse filme, né, e que talvez muitas mulheres vão ter mais chances para sobreviver, né? Muito legal. Obrigada, Fabíola, por compartilhar com a gente. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Doutora Alice? Eu queria só finalizar tudo que a gente comentou hoje, né, todas as experiências de todo mundo. Queria só reforçar também que o melhor tratamento, o tratamento ideal, né, a gente não pode dizer que ele existe, mas, com certeza, eu afirmaria que a participação de uma equipe multiprofissional no tratamento ele é essencial, tá, gente? Então, é importante a gente, como equipe de saúde, saber disso e o paciente saber disso, né? Contar com todos os profissionais que ele pode contar realmente traz uma expectativa e uma melhora aí no tratamento. Era isso que eu queria dizer. Certo, muito obrigada, excelente. Obrigada pela presença de todos vocês aqui. Bom, estamos aqui à disposição, quem quiser conversar, fazer alguma pergunta, a gente vai descer aqui e estaremos
aí em contato com vocês, tá bom? Muito obrigada, Libs, parabéns por essa iniciativa de promover essa discussão. Um grande beijo a todos e uma ótima tarde. Obrigada.